Shabbat Shalom, meus amados, Hag Sameach para todos. Neste segundo comentário sobre as Parashiot deste final de semana, nós vamos examinar nos Ketuvim Nekzarim, nos escritos nazarenos, o texto de Romanos 7, e eu gostaria de chamar a atenção para um versículo, como que uma tradução incorreta pode levar a uma incompreensão do texto, né? Então, em muitas Bíblias, o capítulo 7 de Romanos, no verso de número 4, está dizendo assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. É isso que muitas traduções dizem, que estáis mortos para a lei, né, para serdes de outro, mas não é isso que está no texto original. Então nós vamos mostrar para os irmãos o texto original de Romanos 7,4, diz assim: assim também vós, meus irmãos, fostes mortos para o pecado, pela Torá, mediante o corpo do Mashiach, de Yeshua, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então aqui, em muitas traduções bíblicas, está dizendo que as pessoas estão mortas para a Torá, né? Para ser de outro, que é o Mashiach, como se a Torá e o Mashiach fossem um contra o outro, né? Errada essa tradução e muito perigosa. Agora nós vamos aqui na tradução correta. Assim também vós, meus irmãos, Romanos 7, verso 4. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos para o pecado pela Torá, mediante o corpo do Mashiach, de Yeshua. Então, nós fomos mortos para o pecado pela Torá, mediante o corpo de Yeshua. Aleluia. Torá e Yeshua trabalhando juntos. Aleluia. Porque nós fomos mortos para o pecado pela Torá, mediante o sacrifício de Yeshua. E aqui diz, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dos mortos. Mas a outro em contraposição a quem? Ao pecado. Porque antes éramos do pecado, agora pertencemos a outro, que é Yeshua. Então, é o pecado contra Yeshua que está no texto original. Só que, erradamente, não sei o que há, né, meus irmãos, em algumas versões, ele bota assim, como está em muitas Bíblias. Assim, meus irmãos, Romanos 7,4, também vós estáis mortos para a Torá, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Quer dizer, não é mais da Torá, mas é do Cristo. E não bota pecado contra Cristo, bota a Torá contra Cristo. Quer dizer, totalmente errado, meu amado. Totalmente incorreto, equivocada essa versão. Amém? E ela não combina com o restante do texto. Não combina. Porque no próprio livro de Romanos, capítulo 7, louvado seja Deus, no verso 12, diz: e assim a Torá é santa, e o mandamento santo, justo e bom. É claro. Aí eles traduziram direitinho, né? Porque botaram no verso 12, Romanos 7, 12, que assim a Torá é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Ponto. Não tem? Isso aí já é uma conclusão. A Torá é santa, né? Mas botaram aquele versículo 4 equivocado, né? E as pessoas muitas vezes, sem conhecimento do texto original, vão atrás de uma versão errada, uma interpretação errada. Vê bem, no verso 14 de Romanos 7, ele ainda diz assim: porque bem sabemos que a Torá é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Quer dizer, novamente, a Torá é espiritual e o carnal é vendido sob o pecado. Sim, o pecado é que é contra a Torá, o pecado que é contra Yeshua. E não, muitas traduções botaram lá no verso 4, Torá contra Yeshua.
Não tem nada a ver. Eu já mostrei para os irmãos agora qual é a tradução original. E no verso 16, vem dizendo assim: se faço o que não quero, consinto com a Torá, que é boa. Então, olha só. No verso 12, Torá é santa. No verso 14, Torá é espiritual. E no verso 16, Torá é boa. Não tem nada a ver com o que foi traduzido no verso 4. Então, isso aqui já está traduzido nas Bíblias todas aí. Certamente, corretamente traduzido. Os versículos 12, 14 e 16 estão traduzidos corretamente. E no versículo 12 diz que a Torá é santa. No versículo 14 diz que a Torá é espiritual. No versículo 16 diz que a Torá é boa. Então, isso é conclusão correta, E aí, no verso 25, a conclusão de todo o capítulo. Dou graças a Deus por Yeshua HaMashiach, nosso eterno, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a Torá de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, o apóstolo Paulo ele conclui que com entendimento e graças a Yeshua, ele serve a Torá de Deus. A Torá é santa, é boa, é espiritual, e ele conclui, é de Deus. Aleluia. Mas algumas, aqui está também traduzido corretamente em todas as Bíblias, verso 12, 14, 16 e 25, traduzidos corretamente. O verso 4 que está, é aquela tradução totalmente equivocada, meus irmãos? E eu repito qual é a tradução correta do verso 4, Romanos 7, verso 4, que diz assim: assim também vós, meus irmãos, fostes mortos para o pecado pela Torá, mediante o corpo de Yeshua, do Messias, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, aqui na verdadeira tradução está dizendo, fostes mortos para o pecado, pela Torá, mediante o corpo de Yeshua. Então, fostes mortos para o pecado, pela Torá, mediante o corpo de Yeshua. Então, Torá e Yeshua estão juntos. Aí está certo, Para pertencerdes a outro. Por quê? Primeiro pertenceu ao pecado, agora pertence a outro, que é Yeshua. Aleluia. Aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Essa é a verdadeira tradução, meus irmãos? Do capítulo 7, verso 4, e não a que consta aí em muitas Bíblias. Do capítulo 7, do verso 4. Mas, em todas as traduções, a conclusão sai certinha, que no verso 12 diz que a Torá é santa, no verso 14 diz que a Torá é espiritual, no verso 16 diz que a Torá é boa, e no verso 25 diz que a Torá é de Deus. Aleluia. Então aí fecha toda a conclusão e diz que o próprio Paulo diz, eu sirvo com entendimento a Torá de Deus. Então Paulo obedecia a Torá como toda a igreja primitiva. Então aí está traduzido direitinho. Só o verso 4 tem esse problema, mas é bom nesse comentário de Paraxá a gente esclarecer e colocar a tradução correta do texto original. Queridos amados, estamos já daqui a pouco entrando em encerrar a Torá, a alegria da Torá, É a alegria da Torá, é uma celebração muito, muito boa, muito importante, em que todos estamos unidos com a Torá de Deus, pois ela é boa, espiritual, santa e principalmente de Deus. Que o Espírito de Adonai continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom, Hag Sameach para todos. Amém e amém.